Olá, bem-vindo a mais um programa em discussão. Hoje vamos falar da influência das redes sociais na vida pessoal e profissional. Para conversar comigo, trouxemos aqui no estúdio João Pereira, que é professor e especialista em Direito Eletrônico, e Sueli Dantas Bacelar, que é gerente de governança e inovação da Ingetes, empresa sergipana de tecnologia da informação. Olá, muito obrigada pela presença dos senhores aqui. E para começar nosso bate-papo, nossa discussão, eu gostaria de perguntar a Sueli. Sueli, de fato, qual é a influência que exerce hoje as redes sociais na vida da pessoa? Muita, né? É claro que tem muita gente que também não usa a internet, não está nas redes sociais, tá? Mas quem está potencializa muito o que faz, né? Então, eu já vi muita gente dizer que as pessoas se mostram mais, eu acho que elas se potencializam mais, né? A gente vê muito professor aqui em Aracaju, a gente vê muito professor indicando vídeo, indicando reportagem, indicando artigo, principalmente pelo Twitter, que é o que eu mais uso, né? Então, a gente vê que isso acaba criando um debate fora da sala de aula também, nesse caso dos professores. Já tem muita empresa usando Facebook, Twitter, site. Então, tem muito, realmente, a utilização é muito grande hoje. E aí, quando você fala, tem pessoas também que não usam, mas já há uma pesquisa de 4 anos, de 2007 para cá, que mostra um aumento significativo do número de pessoas que utilizam já as redes sociais. Sim. Parece que em 2007 eram 27%, agora em 2011 já pulou para 48% de pessoas que utilizam redes sociais. Isso no Brasil, né? Quer dizer, é bem significativo, né? Isso, e tem ampliado muito na faixa etária acima dos 40 anos, né? Porque a gente espera que os adolescentes, né, as novas gerações já venham usando, mas tem se ampliado muito na geração acima dos 40 anos. Aquelas pessoas que não usavam, não tinham essa prática. Sim, né? que passaram a ter. Isso, que passaram a ter. E aí eu gostaria de saber, então, com o João, até que ponto essa influência, né, quer dizer, esse acesso cada vez maior às redes sociais, ela tem de fato interferido de forma a prejudicar ou não a vida das pessoas. Esse limite, porque há um limite, né, do relacionamento, porque para que existem as redes sociais? As redes sociais foram criadas para que as pessoas pudessem se conectar mais, interagir, se relacionar de forma talvez mais próxima, de uma forma diferenciada também, não é? Então, mas isso tudo tem limite, né? Quer dizer, aquele encontro, aquela amizade, aquele contato, aquele vínculo, inclusive profissional, mas que muitas vezes ultrapassam os limites, né? Exatamente. Na verdade, a própria rede social são determinados grupos que têm os mesmos objetivos e aquilo que eles gostam de fazer, eles se juntam em uma rede social. Evidente que esse é um fenômeno novo, é um fenômeno típico dos que nós chamamos dos nascidos digitais. Então isso cresceu bastante. Então, ideia simples de jovens que estudavam em algumas universidades, a exemplo de Stanford, a exemplo de Harvard, e desenvolveram uma ferramenta da época deles, para que eles se comunicassem. Isso foi ganhando o mundo. E claro, como tudo que tem um grande volume, as pessoas também se aproveitam disso e começam a utilizar essas redes sociais, por exemplo, para capturar informações das pessoas, o que já é comum. Alguns tipos de criminosos que eles aproveitam das informações que as pessoas colocam de forma voluntária, ou seja, as pessoas gostam de se expor, infelizmente, esta é a verdade. É estranho também isso, né? Porque muitas dessas pessoas, às vezes, na vida real, elas não se expõem tanto, né? E a gente tem uma rede social que é Foursquare, onde você vai dizendo onde é que você está. Então, isso já é quase um GPS, né? É um GPS. Na verdade, esta, então, é uma se você não usar com certo cuidado, é uma das mais perigosas, porque a Foursquare, por exemplo, é o que chama de geolocalização. Então, te dá a sua localização exata. Então, o que acontece? E qual o objetivo? Quer dizer, quando criaram esse site, por exemplo, qual foi o objetivo disso? O objetivo principal do Foursquare era que você, ao passar por um clube, ou um bar, ou um restaurante, você deixar a sua própria opinião. Esse foi o intuito E tem empresas, restaurantes, cinemas, shows, que fazem promoções se você der o check-in naquele lugar, dizer que você está naquele lugar. Então, se você... Para poder atrair de repente mais pessoas ali, exatamente. se você é uma pessoa bem relacionada. Isso. Então, normalmente, assim, em evento,
né? Tem muito isso. Eu estou no evento X, eu estou no evento Y. Você dá o check-in no local. Eu estou no SIC, no evento. Acaba promovendo aquele evento, aquele local. Isso. E aí sim, se você é muito bem relacionado em redes sociais, você acaba atraindo aquelas pessoas que são meio. E o que acontece? Cada vez que você faz um check-in, conforme a colega Sueli falou, você deixa a sua marca lá, ou seja, as suas coordenadas, o lugar exato. Então, com o passar do tempo, digamos em 3 meses, se você fizer um estudo daquela pessoa, você vai ter efetivamente um mapa completamente daquilo que ela faz todos os dias. Da rotina então, dela. Imagine só o risco disso daí. Que perigo, que risco. Isso é apenas uma das redes sociais. Imagine se você começa a juntar essa que é a Foursquare, o Twitter, onde você normalmente coloca o que você pensa. Então a pessoa começa a estudar. O Facebook, onde você tem a possibilidade de colocar suas fotos, as suas viagens, enfim. Da sua família. Mapeia a sua vida, né? No Facebook mesmo você vê viagens inteiras de família. Com fotos de criança, nome, idade, colégio, né? Tudo, né? Tudo. Às vezes um filho participa de um evento no colégio, você vai lá e coloca, quer dizer, já sabe que está ali, naquele horário, naquele momento, que a casa está vazia, né? Então, tem toda uma... Você consegue mapear a vida toda de uma pessoa. E esse é um ponto importantíssimo que a Sueli falou. A casa está vazia. E exatamente, recentemente saiu uma pesquisa que existem alguns grupos que eles fazem pesquisas na internet exatamente para estudar o comportamento das pessoas, para identificar, por exemplo, vão para veraneio, ou seja, vão passar final de semana na praia ou um mês na praia. Então, eles sabem que aquela casa vai estar vazia. E por fotos anteriores, a família, os filhos ou algum parente já tirou alguma foto da casa, já postou alguma foto da piscina. Então não foi Square, você disse que foi para um churrasco, alguma coisa assim. Estou na casa de fulano, né, num churrasco. Então já tem até a localização, o endereço. Imagina, você junta a informação do Facebook, a foto, as informações junta também, que muita gente tem. A mesma pessoa tem o Foursquare, tem o Facebook, tem o Orkut, tem o Twitter, então você sai juntando todas as informações. Então facilita sobremaneira a prática de vários crimes. É um absurdo. Qual é o conceito principal das redes sociais, Sueli? Assim, dentro de todo esse parâmetro que a gente mapeou agora. É exatamente o que ele até tinha falado anteriormente, que... É expor a vida só? Não, na realidade, eu não costumo falar, né? Tem gente que não sabe o meu perfil pessoal, se eu sou casada ou não, se eu tenho filhos ou não. Eu não trato sobre isso, né? Eu comecei há uns 4 anos atrás, eu entrei no Twitter por curiosidade, e aí eu comecei a falar sobre internet, que era o que eu fazia na época na Injets. Eu trabalhava com desenvolvimento de sites. E aí eu sempre tratei da área de internet, né? Do que eu lia, eu compartilhava. E hoje eu conheço muita gente fruto do Twitter de Aracaju. Você vai para um evento e as pessoas lhe reconhecem porque você tem um avatar, tem a fotinha. Aí as pessoas, eu lhe sigo, você me segue, eu faço isso. E, na realidade, a rede social potencializa aquilo que você faz na vida real, né? Então, você se mostra mais, porque se você chegar no Google e botar seu nome, deve aparecer um monte de foto, deve aparecer programas que você já participou, né? Então, nas redes sociais... É oriundo das redes sociais. E às vezes não, né? Porque como tem sites de notícia, sites tipo assim... Não é celebridades, né? Esses de famosos. De famosos e tal. Sim. Então, você acaba aparecendo pelo seu dia a dia, né? De coisas, de eventos sociais, né? Você acaba aparecendo notinha em jornal. Hoje está tudo na internet, né? Alguém que coloca pelas redes sociais acaba potencializando. Porque eu posso dizer no meu Twitter hoje que eu estava aqui com vocês dois. Então, vai ficar registrado que hoje... em novembro eu estava aqui com vocês e tal. Então, e acaba tendo efetivamente um histórico. As redes sociais potencializam os relacionamentos. Dentro e fora da internet existem os relacionamentos sadios e os nocivos, né? E é por isso que existem os crimes. Porque se a gente for para um bar também, se você se aproximar de pessoas desconhecidas, o risco é iminente. É o mesmo risco das redes sociais. Só que as redes sociais facilitam isso, porque... a pessoa que já está com a intenção de fazer um mal, seja quem, ele tem um leque de oportunidades. Se você vai num bar, você tem 100 pessoas. E na internet você pode escolher a sua vítima mais facilmente. E é bom a gente lembrar que
essas redes sociais, como você mesmo mencionou, como na vida real, quer dizer, elas estão ali na iminência e na exposição de uma série de pessoas. Inicialmente com uma intenção positiva, Isso. de criar, de se relacionar, de criar amizade, de fortalecer os vínculos, mas também na exposição de pessoas de toda espécie possível no mundo inteiro. Isso que você falou é super claro. interessante, porque, na verdade, os crimes, toda essa coisa ruim são a exceção da rede, porque a rede é uma coisa boa, você pode trocar informações, você pode aprender, você pode ensinar. Eu utilizo bastante as redes sociais, o YouTube, o Facebook, enfim, para também ensinar algumas coisas aos meus alunos. Então, a gente tem que ter em mente o seguinte, a rede social é uma coisa boa. Agora, também tem um lado ruim. Por exemplo, ultimamente tem crescido muito os crimes de ameaça, os crimes de calúnia, difamação, porque a pessoa, a figura se sente, de certa forma, seguro, protegido, achando que ninguém vai pegá-lo, porque ele acha que a internet é um meio neutro, ninguém vai ter a possibilidade, o que é a possibilidade de pegá-lo. Isso é um engano muito grande. É que eu ia perguntar, é por isso que já surgiram as leis para poder punir esse tipo de atitude. Veja, o Brasil durante muito tempo foi criticado por não fazer parte da Convenção de Budapeste. O que é isso? Após o tal do ataque de 11 de setembro nos Estados Unidos, então houve uma grande procura de terroristas. Então, vários atos que os americanos chamam, né? Então, instituíram um ato chamado um tal do Patriot, que é patriote, que esse ato exigia que todos os países que pertenciam a uma determinada convenção tinham que implementar leis que evitassem ou procurassem evitar a prática de crimes dos meios eletrônicos. Sim. O Brasil não é signatário dessa Convenção de Budapeste. No entanto, o Brasil nunca esteve longe do que eles realmente desejam, porque nós temos o ECA que já prevê esse tipo de crime. Né? Nós temos, até na própria lei do servidor público, se você usa a senha do seu colega, você está praticando crime, já é tipificado. Então, o Brasil não está, como muita gente imagina, longe de ter determinadas condutas tipificadas. Não, nós temos uma série de condutas tipificadas, inclusive nos meios eletrônicos. Então, para mim, eu vejo isso como uma falácia de dizer que nós não temos lei suficiente. Temos sim. E vem tendo muita punição também. Exatamente, isso. Porque vira e mexe você vê no noticiário, foi pego um bandido que praticava um crime eletrônico. Por exemplo, em São Paulo, pegaram uma quadrilha que falsificava entradas e saídas da Secretaria da Fazenda. Olha só. Isso tudo foi um crime investigado pela Delegacia Especial de Crime de lá. Então, existem ferramentas. Então, não adianta você ficar do lado de cá do computador achando que vai praticar qualquer crime e ninguém vai te pegar, não. Hoje, as forças policiais, elas já estão capacitadas. Inclusive, aqui em Sergipe, tivemos recentemente um treinamento para a polícia do estado de Sergipe. Ou seja, veio alguns especialistas, a exemplo do Dr. Emerson Wendt. Não, presencial. Houve aqui em Sergipe. Sim. O delegado Emerson Wendt esteve aqui e, claro, deu treinamento como capturar esse tipo de criminoso. E a tecnologia vem ajudando muito, né? Porque a gente acha que a gente está no computador e que não tem como ser identificado. Que está protegido de alguma forma. E a gente tem como ser identificado, sim. É por isso que existem os provedores. Então, quando você adquire compra um serviço de banda larga, que é normalmente por onde as pessoas hoje acessam a internet, você está ali identificado, né? Você tem um IP da sua máquina e é identificado, você tem sua identificação. Se você se conecta, por exemplo, aqui no Shopping Jardins, eu sei que tem um Wi-Fi. Na Orla tem um Wi-Fi, tem alguns lugares que o governo municipal e estadual também disponibilizam. Você tem que se identificar, você faz um pré-cadastro. Você não simplesmente se loga, né? Você tem um pré-cadastrozinho. Isso então, já é para prevenir. Já é para prevenir Exatamente. algumas coisas. Isso. Qual é a questão primeira? Você primeiro tem que descobrir quem praticou aquele crime. Eu estou procurando falar os termos mais comuns para que todos entendam. Sim. Então, como é que você identifica? Na internet, é o que a colega falou, você se identifica pelo IP. Só que, como ela falou, você pode usar uma rede Wi-Fi. O que é isso? Aquela rede sem fio, que muitas vezes você pega do seu vizinho, você pega de uma empresa que tem do lado de sua casa. Então, se aquela empresa não tem o cuidado de fechar a rede dela, qualquer pessoa naquela região pode simplesmente
conectar a rede dela e praticar o ilícito. Tá? A gente imagina, bom, praticando o ilícito, de quem será a responsabilidade? Ora, ela não teve o devido cuidado com a rede dela, ela deixou aberta. Então ela já está ali sendo responsabilizada. Exatamente. Então esse é o cuidado que nós temos que ter. E uma atenção que as pessoas têm que ter redobrada cada vez mais e se informar acerca disso, para não poder usar a internet de forma aleatória e negligente. Acredito eu que esse trabalho que a TV Alerj está fazendo nesse momento é um dos mais importantes. Nós precisamos educar as pessoas. E quanto mais nós falarmos sobre o tema, sobre o assunto, melhor vai ficar. A gente vai reforçar. E a gente vai reforçar mais ainda no próximo bloco, que a gente já encerrou esse bloco. E você não sai daí, a gente volta já já.